Oi, turma, boa tarde. Conforme combinado, vou colocar aqui para vocês o resumo da nossa aula de ontem. Bem, nós aprendemos sobre as estruturas das frases em libras. E para este sinal de estrutura nesse contexto, nós temos basicamente dois sinais. O primeiro é configuração de mão em E, estrutura. Estrutura das frases em libras. E o segundo sinal é estrutura, tocando levemente uma mão na outra. Estrutura das frases em libras. Ensinamos 3 novos sinais que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro sinal foi o sinal de sintaxe. Para este sinal, essa configuração de mão, sintaxe. Sintaxe. Próximo sinal, semântica. Configuração de mão é essa, semântica. Semântica. E o terceiro sinal, o sinal de gramática. Configuração de mão em G, aqui ó, movimento para fora, gramática. E eu apresentei esse sinal de sintaxe porque eu queria muito mostrar como funciona na língua de sinais. Iniciei falando que na língua portuguesa, a sintaxe ela é responsável pela organização das palavras dentro de uma frase. E a semântica estuda o significado de cada palavra dentro daquela frase. Por isso a gente usa esse sinal aqui, ó, de sentir, e esse que é o sinal de significado. Bem, vou dar um exemplo de semântica aqui para vocês, de sintaxe, na verdade. A sintaxe, ela vai, por exemplo, olhar se na frase tem sujeito, se tem verbo, se tem objeto, quais são os elementos que compõem aquela oração. E a semântica vai estudar cada palavra isoladamente. Por exemplo, na frase que eu colocar Maria gosta de manga, né? E quando eu ler essa frase, eu vou entender que essa manga é a fruta, é a manga fruta. Então, nesse contexto, estudando semanticamente a palavra manga, eu vou saber que, pelo contexto, é a fruta. Do mesmo modo, se nós colocarmos, por exemplo, a manga da camisa de Paulo está suja, lendo, saberemos que essa manga aí é da camisa. Então, a semântica, ela se preocupa em estudar o significado da palavra dentro da frase, no contexto, e a sintaxe, como organizar as palavras dentro da frase, da oração, né? Isso na língua portuguesa. E como é na Libras? Eu falei isso e até perguntei, né, se as pessoas sabiam o motivo do sinal ser esse, ó, sintaxe. Porque o sinal de frase é assim, não é? Então, sintaxe lembra o sinal de frase. A sintaxe na Libras, ela vai ter a mesma função que na língua portuguesa. Qual é a diferença? Enquanto na língua portuguesa, a sintaxe ela vai olhar as palavras dentro da frase, a sintaxe na língua de sinais vai analisar os sinais, como são constituídos e formam uma frase, né? Então, a sintaxe ela vai organizar esses sinais na construção da frase, na sinalização, e a semântica vai analisar qual o significado de cada sinal dentro daquela frase. Então, por isso é tão importante, quando nós estamos estudando uma segunda língua, conhecer a outra língua, né? Então, as línguas envolvidas precisam ser entendidas pelo aluno. Então, nós temos a língua portuguesa e a língua de sinais. Quando nós estamos aprendendo Libras, precisamos também conhecer sobre a língua portuguesa. Por quê, Cris? A Libras não é uma língua e ela tem todos os elementos que compõem uma língua que são separados, independentes da língua portuguesa? Sim, são. Porém, quando nós conhecemos a língua fonte, né, no caso a língua portuguesa, nós compreendemos melhor a língua alvo, né, nesse sentido de como é que funciona a língua portuguesa e como eu consigo aplicar isso na língua de sinais. A gente consegue entender melhor. Mas bora lá, né? A gente viu sobre esses significados que fazem parte da gramática da língua de sinais e em seguida apresentamos alguns sinais, algumas frases que nós podemos, na língua portuguesa, basicamente a organização sujeito, verbo, objeto, certo? Sujeito, verbo, objeto.
é gramaticalmente mais correta. Na língua de sinais, ela também é a gramaticalmente mais correta, porém ela não é única. Existem na língua de sinais, por ela ser uma língua visual espacial, outras combinações, como por exemplo, SOV ou OSV, né? Nós podemos tentar de outras maneiras organizar essa frase. Enquanto a língua portuguesa é uma língua oral auditiva, a língua de sinais é uma língua visual espacial. Por isso tem essa possibilidade de mais combinações. Então, se eu falo, por exemplo, Maria gosta de chocolate, eu estou colocando sujeito Maria, verbo gosta, objeto chocolate. Mas se eu colocar assim, ó, Maria, chocolate, gosta. Ou chocolate, Maria gosta. Na língua de sinais, nós conseguimos, claro que depende muito da frase, por isso é importante a análise de cada uma, poder usar dessas formas. Essa última que eu mostrei, que é a OSV, objeto, verbo, sujeito, OSV, objeto, sujeito, verbo, chocolate, Maria gosta. É a construção por tópico. O que é isso? É quando eu coloco, por exemplo, frutas, eu gosto de banana. Então, eu apresento o que eu vou falar no decorrer da frase. Eu topicalizo ele. Cor, eu gosto de azul. Mas eu posso também falar, eu gosto cor azul. Cor azul, eu gosto, né? Então, existem várias opções de combinação, que logo depois desse vídeo eu vou colocar um artigo, que ele é bem completo. Eu preciso que vocês leiam e estudem ele, não só uma vez, mas leiam até compreender como é esse processo, tá? Que aqui é só o resumo da aula. Aprendemos ontem também que existem as expressões afetivas e as expressões gramaticais. Gente, continuando a nossa aula, eu parei falando sobre as expressões afetivas e gramaticais. Nós sabemos que na Libras as expressões faciais e corporais são muito importantes. E muitas pessoas falam, Cris, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha. Mas se nós pararmos para analisar, nós não nos comunicamos só com palavras, mesmo entre ouvintes, né? Vocês já perceberam? Tem até memes que falam, né? Nossa, só o jeito que a minha amiga olha, eu já entendi tudo. Se eu faço assim, ó, eu não preciso falar, vixe, só a minha expressão já mostra. Assim como a expressão corporal, né? Vários sinais que eu faço, tipo assim, se eu fizer isso aqui, ó, para um garçom, ele vai saber que eu tô pedindo a conta, mesmo se ele não souber Libras. E várias outras expressões faciais que a gente faz, de tristeza, de alegria, de surpresa, que são naturais, inerentes a nós, né? Nos comunicamos também por expressões, então isso é muito natural. Na Libras, a gente tem só que colocar em prática. Como eu falei, as expressões, elas são afetivas e gramaticais. As afetivas, elas demonstram sentimentos. Então, eu tô nervosa, eu tô feliz, eu tô apaixonada, eu tô alegre, eu tô triste. E as gramaticais, elas apresentam na construção, né, da sinalização, frases que são interrogativas, negativas. Então, por exemplo, como? Por quê? Quando? Quantos? Né? Então, essa expressão de interrogação aqui, ela é uma expressão gramatical, porque ela compõe ali na frase um elemento, no caso, o acento, né? A interrogação que nós colocaremos na escrita. Então, a gente viu isso, também tem no material que eu enviei e eu peço que vocês estudem com mais profundidade sobre as expressões não manuais na Libras, as expressões afetivas e as gramaticais, também a sintaxe da língua de sinais, como acontecem as estruturas na língua de sinais, que eu falei no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né?
nós aprendemos também ontem, colocamos em prática algumas frases que foram sinalizadas pelos alunos e que vocês que não foram à aula ontem receberão em sala de aula para apresentar para o professor Marcelo, bem como a outra atividade que é de marcar, que também será entregue para vocês amanhã.